e petróleo se solubilizam ou não se solubilizam? E por quê? Essa pergunta é muito importante e os embasamentos teóricos, o arcabouço conceitual para respondê-la, vem lá da química geral, as ligações químicas, naquela parte chamada de polaridade. Só que aquilo não ficou lá, né, no escondido, esquecido na nossa memória. De fato, a gente vai precisar desses conceitos para usá-los na química orgânica, que muito tem a ver, evidentemente, com a química geral. Portanto, queridos, eu vou lhes ensinar agora uma parte que é, sabe, usurpada, roubada lá da parte de química geral e inserida aqui na química orgânica, que é a parte de propriedades físicas dos compostos orgânicos, evidentemente. Como funciona, o que eu preciso saber e como isso, obviamente, vai se aplicar no meu vestibular. Eu julgo a dizer que talvez seja a parte mais importante da aula de hoje, vou ser bem franco, a não ser as aminas e amidas, né, o resto ali nem tem tanta relevância assim. As funções mais importantes de identificação você já viu na aula passada. E isso aqui tem caído demais mesmo, eles têm usado muito, tanto inserido dentro da química geral, quanto, obviamente, na própria prova de química orgânica. Então, para você entender toda a sequência lógica do porquê que petróleo e água não se solubilizam, o que tem o maior ponto de ebulição, álcool ou água? Você sabe dessa? Pois é. Então, e é importante, a água é evidente porque o álcool é volátil. Tá, mas e se fosse álcool isopropílico? E se fosse álcool pentílico? E aí? Qual dos dois tem maior ponto? Maior densidade, por exemplo, que está intrinsecamente ligado também ao ponto. Então, essas coisas todas você responde com duas abordagens bem simples. Polaridade e as forças interatômicas. Desculpa, pus interatômicas, mas são intermoleculares, né? Deixa eu colocar aqui e arrumar para você. São as forças intermoleculares, tá? Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Intermoleculares. Pronto. E aqui é a mesma coisa. Forças. Vou apagar aqui para você. Pronto. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Polaridade e as forças moleculares ou intermoleculares, tanto faz, para você perceber como se processam as interações entre moléculas orgânicas. Vamos lá? Bom, vamos olhar primeiro o princípio da polaridade, que é a primeira propriedade física assim, importante para você poder explicar as demais. Quando você está falando de química orgânica, existem átomos que são polarizadores e que não são polarizadores. E isso você vê pela eletronegatividade, lembra? Que é aquela propriedade física que cresce, periódica, desculpa, que cresce para a direita nas linhas e para cima nas colunas, dando lá no nitrogênio, oxigênio e flúor. Desse jeito. É a medida da tendência em ganhar elétrons, em receber elétrons, em puxar elétrons. Átomos mais negativos são átomos que têm uma força muito grande, pensemos assim, para puxar elétrons de outros átomos. E isso gera o fenômeno da polarização ou polarizabilidade, que é quando um átomo, como se fosse num cabo de guerra, puxa os elétrons de outro tanto para si, que acaba agregando uma carga negativa muito grande para si. Haja vista que elétrons são negativos. Portanto, vamos analisar esses dois compostos para você tirar aqui uma conclusão lógica. Vamos começar com esse aqui. Note que o carbono é o mais eletronegativo. Então, o carbono vai puxar o elétron para cá e aqui do hidrogênio. Tá vendo? Vai ter um vetor resultante para cá. Vou colocar de azul. O vetor resultante vai apontar para cá. Só que, se você analisar com atenção, esses dois outros hidrogênios também, vou trocar a cor agora, tá? Vou colocar aqui com uma cor... Enfim, vou colocar o mais escurinho, pretinho aqui. Tá, ó. Ele vai puxar para cá e esse aqui vai puxar... Olha que espertalhão, né? Que bicho bem burro. Vou colocar azul, que é uma coisa genérica. Ó, ele vai puxar para cá e esse aqui vai puxar para cá. Tá vendo?
gerando um vetor resultante, adivinha para onde? Para cá. Então, os vetores resultantes mostram que vai haver uma anulação. Os elétrons não vão nem mais para um lado, nem mais para outro, eles ficam uniformemente distribuídos. E quando isso acontece, pessoal, você lembra muito bem, a gente diz que a molécula é apolar. Apolar. Significa que ela não tem polarização, ela não tem polos pré-definidos, polos característicos, que fazem com que ela atraia mais fortemente outras moléculas. E vamos tentar usar um jogo lógico. Como assim, professor? Ó, essa molécula orgânica, ela é formada pelo quê? Como assim formada pelo quê? Quais são os elementos que constituem ela? Carbono e hidrogênio. E ela é apolar, sim ou não? Sim. Vírgula. Logo, conclui para mim, tudo na química orgânica que é formado somente por carbono e hidrogênio apresenta caráter apolar. Simples assim. Então, na orgânica isso é muito fácil. Você pode separar o Chomsky aqui, como você está vendo, e lembrar que o C e o H vão conferir às moléculas orgânicas sempre o que a gente chama de caráter apolar. Quanto mais C e H a molécula orgânica tiver, mais caráter apolar ela vai ter. Simples assim. Uma molécula que é formada só por C e H é uma molécula com caráter apolar incrível, muito grande. Agora, uma molécula que é formada por átomos que são chamados de polarizadores já não tem o mesmo caráter. Como assim átomos polarizadores, professor? Tu é muito burro, não se fez entender. Tá, vamos lá. Observe aqui do ladinho, ok? Veja, o hidrogênio tem o seu elétron atraído pelo carbono, o carbono é mais negativo, carbono é mais negativo, carbono é mais negativo. Tá? Então você teve um vetor grande para o oxigênio, inclusive que é mais negativo que o carbono. Então o oxigênio está ganhando elétrons naquele vetor e ganha elétron também aqui do hidrogênio. Tá vendo? Desse modo, cria-se um grande belo vetor resultante para cá. Ou seja, essa molécula ela vai apresentar um polo negativo aqui em volta do oxigênio e, consequentemente, um polo positivo aqui para o resto da molécula. Criou-se desse modo, no hidrogênio também, né? Criou-se desse modo polos. E se essa molécula tem polos, o que acontece? Ela é uma molécula polarizada. Vamos fazer aquela brincadeira lógica? Essa molécula só teve polos porque ela possuiu um oxigênio. Vírgula. Logo, conclusão, quando você tiver átomos diferentes de carbono e hidrogênio, você vai ter átomos polarizadores. Você vai aumentar o caráter polar da sua molécula. Simples assim. Então, essa molécula vai ser uma molécula, vamos escrever aqui, ó, molécula polarizada, com caráter polarizado. Por que ela vai ter um caráter polarizado, professor? Porque ela tem átomos polarizadores. Mas e quem são os átomos polarizadores, professor? Mas é muito fácil de responder isso. Se na química orgânica os elementos organógenos são e OXP e se a molécula tiver só C e H, ela tem caráter apolar. Se ela tiver OXP, ela vai ter caráter polar. E é evidente que isso é uma balança. Se a molécula tem muito ela pende para o caráter apolar. Se ela tiver muitos OXP, ela vai pender para o caráter polar. Se você me perguntar quantos OXP equivalem a um ou seja, quantos carbonos e hidrogênios equivalem a um oxigênio, não tem como afirmar isso. Então as análises elas são feitas por aproximação. Você não vai precisar se preocupar muito com isso, não. Você vai ver uma molécula gigantesca formada por carbono e hidrogênio com um oxigênio só na ponta. Isso vai fazer com que ela tenha um caráter muito grande, apolar, e um pequeníssimo caráter polar.
Então predomina o caráter apolar. Se você me perguntar quantos oxigênios equivalem a um carbono e hidrogênio, a minha resposta é: não sei, querido. Não faço a mínima ideia. Eu não tenho como saber. Logo, não se preocupem com isso. Fiquem tranquilos. As análises são muito mais assim distantes do que precisas, como você está pensando. Neste momento, eu preciso que isso seja introjetado na sua cabecinha. Isso o que é, professor? É apolar. ONXP é polar. Apolar. ONXP. Apolar. ONXP. Polar. Apolar. ONXP. Polar. Quanto mais ONXP tiver, mais caráter polar vai ter. Quanto mais tiver, mais caráter apolar vai ter. E é fácil de ver isso. Quer ver? Ó? Trouxe um exemplo clássico aqui de uma coisa chamada de ácido graxo, que é um ácido carboxílico com uma grande cauda, com um rabinho grande, que é a cadeia carbônica. Olhem o caráter apolar dessa molécula. Ó, é toda a parte do Tudo isso aqui, querido, diz respeito ao caráter apolar. Caráter apolar. Tá vendo? Tudo isso aqui. Tá, professor, e onde é que está o caráter polar dessa molécula? Ué, lá na cabecinha dela. Só a parte da cabeça corresponde ao caráter polar, que é a parte onde tem o ONXP, tem o oxigênio, nitrogênio, halogênios, enxofre, fósforo, que são átomos polarizadores. Tá, professor, eu não entendi. Tem que ter todos esses átomos, ONXP? Não, né, querido? É qualquer um deles. Sendo átomos diferentes de carbono e hidrogênio, vai haver justamente a polarização da molécula. Certo? Tudo bem? Uma coisa interessante é que na biologia eles gostam de usar alguns termos assim específicos. As substâncias que têm caráter apolar, elas são chamadas de substâncias hidrofóbicas. Eu já vou até antecipar essa para você. Tá? Então, essa cauda do ácido graxo é a cauda hidrofóbica. Porque a caudinha é apolar. E essa cabeça do ácido graxo é a parte hidrofílica. Filia é afinidade, amor, paixão, né? Hidrofílica. Assim. Tá? Então, ela tem uma parte que interage com água, uma parte que obviamente não interage com água. E aí você pensa, olha o tamanho das partes. E aí, na sua opinião, ela é mais polar ou mais apolar? Evidente que o caráter apolar dela é muito mais acentuado, porque ela tem uma belíssima cauda, um grande corpinho. Logo, é uma molécula que tem um caráter apolar, ela está muito mais próxima do apolar do que do polar. Tudo bem? É bem fácil. Tá, professor, e essas forças moleculares aí? Ah, isso também é simples. São 3, né? E basta você lembrar lá da química geral. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a primeira. Tá aqui a molécula. Deixa eu copiar e colar aqui que vai ficar mais fácil. Copiou? Colou. Ó, vou girar ela. Girei ela. Tá aqui ela zanzando. Olha ali. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai ocorrer entre estas duas moléculas. As ligações de hidrogênio, lembra? Ó, porque elas têm H-FON. Então, moléculas que têm OH podem fazer ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Lembrem que as ligações de hidrogênio são as mais fortes, sempre mais intensas. Então, se eles perguntarem para você, por que essa molécula teve uma força ou um ponto de ebulição tão alto? Ué, provavelmente seja por causa das ligações de hidrogênio que essa molécula tem, ou possui. Deixa eu colocar assim para ficar mais fácil. Deixa eu tirar aqui para você. Deixa eu apagar esse troço que fazer direito,
Aqui está bem feio. Deixa eu escrever assim, ó. Ó, ligações de hidrogênio. Eita, sem, não, isso, sem emoji. Ó, desculpa. Pronto. Ligação de hidrogênio. O que é ligação de hidrogênio? É o H-FON. Então, álcoois fazem ligações de hidrogênio, aminas fazem ligações... Estou anotando, professor, estou anotando, fala devagar. Não, querido, não há necessidade disso. É só lembrar do H-FON. Se tem H com O, H com F, H com N, vai ter ligação de hidrogênio. Ó. HHH, ligação de hidrogênio é o H-FON. Vamos colocar assim. H com F, H com O ou H com N. Tudo isso gera ligação de hidrogênio. E olha o que você tem aqui. H, obviamente, claramente, com O. Não tem um H em O aqui? Não tem um H em O aqui? Pois é, vai gerar ligação de hidrogênio. Tudo bem? Lembrem que elas são sempre as mais fortes, as mais intensas. Agora, quando não tiver ligação de hidrogênio, mas tiver um ONCSP, um átomo polarizador, essa molécula vai ter uma parte polar. E o nome das interações que não possuem ligação de hidrogênio, mas são polares, são ligações de Van der Waals, de polo, que é o que você vai ter aqui, ó. Aqui, claramente, você vai ter um dipolo. Tu é burro, professor. Aí eu vou ter uma ligação de hidrogênio. Não, porque esse hidrogênio, lembra? Ele não está ligado ao carbono. Esse hidrogênio, ele está ligado não ao carbono. Desculpa, ao oxigênio. Ele está ligado ao carbono. Então, a interação que vai acontecer... Não entendi, Bato, falou tudo errado aí. Corrige a tua fala. Claro, querido. Para haver ligação de hidrogênio, você tem que ter o H ligado diretamente ao F, H ligado diretamente ao O, ou H ligado intramolecularmente, ou seja, atomicamente, ao N. Se isso não acontece ligação de hidrogênio. Veja que o hidrogênio está ligado ao carbono aqui. Tá vendo? E o oxigênio também, ó. Aqui é um carbono, aqui é um carbono. Então, não é uma ligação de hidrogênio, fica atento. Tá, e como é que é o nome dessa interação aí? Não grita, querido. É VDW, Van der Waals. Dipolo. Lembra? Daquela parte boa. Ah, se bem que orgânica não é difícil, não, barbada. Dipolo. Tá aí. Ela é intermediária, ela não é tão forte quanto as ligações de hidrogênio, mas não é tão fraca quanto as outras que a gente vai ver justamente agora. Deixa eu colocar aqui para você. Tudo bem? Então isso é importante. As forças intermoleculares elas vão definir solubilidade, pontos de fusão e ebulição, coisas assim. Agora, aqui do lado, você tem o quê? Você só tem X. E quando só tem X, é apolar. E quando você tem uma molécula apolar, você lembra como é que a gente chama a interação entre elas? Apolar. Não, tinha um nome. E o nome era Van der Waals. Então a interação que vai acontecer entre essas moléculas, como você está vendo, se chama interação de Van der Waals. É Van der Waals dipolo induzido, né, que é a mais fraca de todas. Tá? Então aqui estão as três enfileiradas para você ver. Ligação de hidrogênio é a mais forte. Lembra disso? Assim, e depois vem as outras. Tudo bem? Então, olha que fácil. Quando uma molécula ela tem só X, ela é bem apolar, faz interações de polo induzido. Quando a molécula tem o ONCSP, ou seja, tem oxigênio, nitrogênio, halogênios, enxofre ou fósforo, ela vai fazer dipolo, desde que não haja um H-FON. Porque se houver um H-FON, tem ligação de hidrogênio. É simples assim. Tudo bem? De novo, lembrem que o aldeído ali, que é a do meio, essa aqui, não tem H-FON, porque o hidrogênio não está ligado diretamente ao oxigênio. E o oxigênio não está ligado diretamente ao hidrogênio. Então isso não gera ligações de hidrogênio. Tudo bem? Isso é importante. Então, estas são as duas mais importantes propriedades e que vão explicar todas as outras.
polaridade e as forças intermoleculares, ok? Então, vamos começar agora usando a polaridade para explicar a solubilidade. Como a gente já conversou antes, a solubilidade vem daquela regrinha clássica do... Tu vai lembrar agora, ó. Semelhante, dissolve, lembra? Semelhante. Então, substâncias que possuem características ou polaridades semelhantes, elas vão acabar se solubilizando entre si, porque elas possuem forças semelhantes. E, na natureza, os fortes interagem com os fortes, os fracos com os fracos. Logo, você vai ver isso pela polarização da molécula. Se a molécula tem muito ONxP, ela é muito polarizada, ela vai ficar com outras moléculas que também têm muitos ONxP. Agora, se a molécula tem muito carbono e hidrogênio, ela só vai interagir bem com outras moléculas que também tenham muito carbono e hidrogênio, porque o semelhante fica com o semelhante. Repito, quando a molécula é rica em ela só vai solubilizar moléculas que também são ricas em carbono e hidrogênio. Agora, quando a molécula ela é rica em ONxP, oxigênio, nitrogênio, halogênios, enxofre ou fósforo, ela vai solubilizar outras moléculas que também possuem bastante ONxP. Porque semelhante fica com semelhante. Esse é o princípio da solubilidade. Como o solvente mais popular que existe é a água, vamos brincar um pouco com a água aqui. Ó, vamos colocar aqui uma escala. Como é que ficaria aqui a escala de solubilidade em água? A escalinha de solubilidade em água ficaria assim. Por quê? Porque de baixo para cima, tá vendo? Vai diminuindo o caráter apolar. Ó, toda essa parte aqui, tá vendo? Define o caráter apolar da molécula. Você está percebendo que conforme você vai subindo, a cadeia apolar vai diminuindo? Pois é. Então vai aumentando a interação com a água, a aproximação com a água. Porque a água não gosta de carbono e hidrogênio. Então, quanto mais carbono e hidrogênio uma molécula tiver, mais distante de ficar interagindo com a água ela estará. Tudo bem? Por isso que na biologia, a gente diz que essa, repito, ó, já tinha escrito antes para você, essa aqui, essa caudinha, é a parte hidrofóbica. Odeio água, tá vendo? E a cabeça é a parte hidrofílica. Hidrofílica. Portanto, quem é que atrapalha a solubilidade desses ácidos carboxílicos em água? Quem atrapalha é a parte hidrofóbica, é a caudinha, a cadeia. Portanto, quanto maior for essa cadeia, mais difícil é para esse ácido interagir com a água. Logo, se numa prova eles perguntarem para você, qual destes ácidos é o mais solúvel em água? O que tem menos Qual destes ácidos é o menos solúvel em água? O que tem mais Porque a água não gosta, não se dá bem, não solubiliza pois sem H representa caráter apolar e a água é bem polar e semelhante dissolve semelhante. Ó, a água não é semelhante ao A água dissolve bem o ONxP. Quando mais oxigênio, nitrogênio, enxofre, halogênios ou fósforo houver, mais afim de água será. Agora, quanto mais carbono e hidrogênio houver, mais distante da água será. Certo? Então, vou escrever aqui para você que você tem aqui a água. Água. Dessa maneira. Ponto de ebulição e fusão. Deixa eu fazer aqui o check. Check. Ali, ó, solubilidade. Pontos de ebulição e fusão são bem fáceis. Só que você precisa ver dois critérios. Porque, às vezes, você percebe que as interações elas são claramente diferentes. Aqui, por exemplo, você está vendo as interações. Interações. Note que as massas, elas não são muito diferentes.
Ó, o primeiro tem o quê? C1, 2, 3 tem C3, H8. Ó, o de baixo tem C3, H8O. É a mesma fórmula molecular, a mesma massa. Tudo igual. E o de baixo tem C4, H10, que vai ter uma massa bastante parecida. Então, percebam que todas as moléculas ali são meio parecidas em termos de massa. E a massa, obviamente, vai implicar na força demandada para separar as moléculas, né? A gente sabe muito bem disso. Tá, então se as massas são meio parecidas, todas elas têm os pontos iguais. Negativo. O que vai causar aqui a diferença nos pontos é o nível das interações. Ora, a primeira molécula, ela vai fazer o quê? Deixa eu apagar aqui as fórmulas. A primeira molécula vai fazer ligação de hidrogênio, vou chamar de LH, tá? A segunda molécula, dipolo-dipolo. E a terceira, dipolo induzido. E aí, qual é mais forte? As ligações de hidrogênio. Pois é. Então, como as ligações de hidrogênio são mais fortes, você vai precisar de mais energia para separar as moléculas que fazem ligação de hidrogênio do que as moléculas que fazem, evidentemente, dipolo-dipolo ou dipolo induzido instantâneo. Tá? Então, o ponto de ebulição e o ponto de fusão vão aumentar desse jeito. Por quê, professor? Neste caso, como as massas são muito próximas, por causa das interações. Tudo bem? Então, repito, quando você tiver moléculas cujas massas são próximas, você precisa ver quais são as interações que essas moléculas têm. Porque o grau de interação vai definir o quão fácil ou quão difícil é separá-las. Se a interação for muito alta, vai requerer muita energia, pontos altos. Se a interação for baixa, vai requerer pouca energia, pontos baixos. Mas o que define uma interação alta ou uma interação baixa? Ligação de hidrogênio é a mais alta, dipolo-dipolo intermediária, dipolo induzida a mais baixa. As ligações moleculares. É isso que define. Tudo bem? Agora, olhe para o lado. Perceba que todas as moléculas aqui fazem ligação de hidrogênio, que são as mais fortes. Ó, essa primeira faz ligação de hidrogênio. A segunda também. E a última também. Então, qual é a mais forte? Note que aqui as interações não servirão como um critério para diferenciar qual tem maior interação, mais forte, qual tem menor. Em qual vou precisar de mais energia, qual vou precisar de menos energia para separar. O critério aqui, queridos, é outro. E esse critério é a massa. Sim, a massa entra em evidência aqui. Como o de baixo tem a maior massa vai requerer maior energia para separar. Certo? Então, o de baixo, o último, vai ter o maior ponto de ebulição e também o maior ponto de fusão. Por que, professor? Porque tem a maior massa. Por que isso, professor? Porque as ligações moleculares não são suficientes para diferenciar um do outro. Tá, professor, muito ruim de explicação. Como é que eu vou saber quando a massa predomina ou quando a interação predomina? Não tem como saber, querido. Por isso, eles nunca vão colocar você numa situação de, sabe, análise muito clínica, muito profunda, cirúrgica. Não. Eles vão colocar, como eu fiz, ou moléculas que têm massas parecidas, e daí você vai separar pelas interações, ou moléculas que têm interações parecidas, tipo, todas fazem ligação de hidrogênio, como você está vendo. Aí você vai diferenciar pela massa. Tudo bem? E para finalizar, só uma pequena observação aqui, que é o caráter ácido básico. É importante você lembrar quais são as moléculas que têm caráter ácido e quais são as que possuem caráter básico. Ácidos são apenas duas, estas duas aqui, que são os fenóis e os ácidos carboxílicos. Estes dois vão apresentar caráter ácido. E este aqui embaixo, que é uma amina, mas é esta amina aí, professor? Não, as aminas em geral, né, queridos?
As aminas, somente as aminas, vão apresentar caráter básico. Só isso. Deixa eu escrever um básico para você. Básico. Prontinho. Certo? Vou escrever aqui então para você, ó. Fenóis e ácidos. Ácidos. São ácidos, ok? E as aminas são básicas. Só isso. Certo? Para você ter ali guardadinho direitinho quem é quem, o que é o que. Tudo bem?